No módulo anterior, nós trabalhamos os sintomas da perimenopausa. Vocês viram como aquela fase da vida é uma fase desafiadora. Agora nós iremos trabalhar os sintomas, mas também as consequências da menopausa, tá? Isso aqui é uma menopausa sem nenhuma terapia de tratamento, tá bom? Então assim, ó, sintomas mais frequentes, eu vou trazer para vocês. Os fogachos e as ondas de calor, eles são sintomas vasomotores, que nós costumamos dizer, tá? São sintomas neurológicos da falta do estradiol, como eu citei no vídeo anterior, no módulo anterior, quando o estradiol começa a ter níveis, né, mais baixos, tá? Na perimenopausa é por conta de um aumento e depois um declínio muito brusco. Aqui é pela ausência do estradiol. Então pode ser que esses fogachos e essas ondas de calor na menopausa sejam mais frequentes e mais intensos. O suor noturno também, né? Por conta dessa falta de regulação da temperatura, a mulher por vezes vai acordar toda encharcada de suor, o que vai perturbar também o sono dela. E essa perturbação do sono não é somente por conta do suor noturno, dos fogachos, mas também pela ausência dos hormônios. Tanto a progesterona, que é um hormônio que ajuda na indução do sono, porque ela ajuda a liberar o GABA, que é um neurotransmissor que auxilia no sono, quanto também o estradiol, que é o hormônio que faz com que a mulher permaneça em sono mais profundo. Então imagine você, nessa fase da vida, sem nenhum e nem outro. É com certeza muito desafiador. A parte do sono é uma queixa que eu recebo aqui com muita frequência. Uma insônia muito profunda. A maior parte das mulheres em menopausa tem insônia. Baixo humor. Lá na perimenopausa, nós vimos que tinha uma oscilação maior do humor. Aqui na menopausa, nós já sabemos que a mulher já está com o humor mais baixo mesmo, até pela deficiência dos hormônios. Então ela fica num estado mais depressivo, né? E isso gera muita ansiedade. Então, com frequência também, eu recebo mulheres que já estão tomando medicamentos para ansiedade, para depressão. Isso é muito comum, tá? A secura vaginal aqui na menopausa, ela é muito pior. E ela vem acompanhada, gente, de uma atrofia também da musculatura vaginal, tá? Quem ajuda com o trofismo, ou seja, com fazer com que o músculo esteja tenso ali, mais durinho, são os hormônios, o estradiol. Quando eu perco esse hormônio, quando eu não tenho mais esse hormônio no meu sangue, é óbvio que eu vou ter aí uma atrofia, né, dessa parte da musculatura. E o canal vaginal, ele é músculo também. Por isso, muitas mulheres relatam dor na hora da relação sexual, que a gente chama de dispareunia. É muito frequente. Na minha anamnese eu pergunto, né, se tem dor na relação. E a grande maioria relata que tem. Uma porque perdeu a lubrificação, outra porque realmente a musculatura, o canal da vagina atrofiou. E quando atrofia, ele fica ele fica mais inflexível, tá? Bom, a gente tem também sintomas urogenitais. Eu já estou falando sobre isso, né? Que é a parte da dor na relação, que é a atrofia, mas aqui eu gostaria de focar também nas infecções. Tanto a cistite, que é a infecção de bexiga, né? Quanto também as vaginites e vaginoses, tá? Bacterianas. E também podemos ter a candidíase, que é a parte de fungo. Por quê? Porque eu perco, gente, a parte da mucosa, né? Ela tem uma proteção. A lubrificação daquela mucosa, ela tem ali algumas imunoglobulinas que protegem contra o ataque de bactérias, de fungos. E quando eu perco essa lubrificação, quando eu perco essa proteção, é óbvio que eu vou ser mais suscetível a ataque desses germes que habitam já na minha flora, né? Eu já tenho isso na minha microbiota, é natural, eu tenho na minha pele, mas eu preciso ter uma camada de proteção. Uma vez que eu perco essa camada de proteção, eu vou estar mais suscetível a infecções. E por isso, tem muita queixa de mulheres com infecções urogenitais, principalmente dessa parte de cistite mesmo, tá? A libido diminuída. Isso aqui é uma queixa que é quase 100%. Eu pergunto na minha anamnese, como é que tá a vida sexual? Como é que tá a tua libido? Me dá uma nota. E geralmente essas mulheres, elas dão uma nota de 0 a 5. Raramente passa. Eu peço para que me dê uma nota de 0 a 10. E geralmente não passam de 5. Então a parte da libido, embora a gente saiba que existem outros fatores que também influenciam, como fadiga, ansiedade, depressão, nós sabemos que a parte hormonal, se não estiver bem, vão gerar todas essas coisas. Ansiedade, fadiga, depressão. Então nós sabemos o quanto é importante que haja um equilíbrio hormonal para que tenha uma libido mantida. Então muitos casamentos começam a entrar em crise aqui, muitos relacionamentos começam a entrar em crise.
Por quê? Porque a mulher já não consegue mais desenvolver uma vida sexual onde ela sinta prazer, né? E é óbvio que isso vai realmente trazer muitas consequências para a relação, tá? Dor musculoesquelética. Eu acredito que esse aqui se não é 90%, se não é 100%, 90% das mulheres que vêm aqui no estado de pós-menopausa vêm com essas queixas de dores, tá? Dor por quê? Porque perde, né? Essa parte hormonal é muito importante também para a regulação muscular, musculoesquelética, tá? A memória prejudicada, a gente já viu isso lá na perimenopausa, mas aqui na menopausa é muito mais forte. Já tem estudos mostrando, gente, que os fogachos e as ondas de calor, eles fazem com que o cérebro diminua de tamanho. Tem hoje já estudos mostrando uma mulher antes da menopausa, uma mulher no pós-menopausa, quanto esse cérebro sofre com esse processo, tá? Agora eu gostaria de focar um pouquinho aqui nas consequências. As consequências de uma menopausa não tratada. Quando eu falar tratada, eu não quero que confundam com doença, tá? Quando eu falar tratamento, é porque realmente nós temos terapias que podem auxiliar nesse processo de transição tão importante da vida da mulher. Então eu vou usar o termo tratamento não como tratamento para doença, mas tratamento para um quadro de transição, tá? Então, quando eu tenho uma menopausa não tratada, não trabalhada, eu vou apresentar algumas consequências. Na minha opinião, duas delas são as mais fortes, né? As mais importantes, que é a perda óssea, que é a osteoporose, e as doenças cardiovasculares, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da osteoporose. 75% das fraturas de quadril hoje, elas acontecem em mulheres pós-menopausa. E 1/3 dessas mulheres, elas vão falecer nos próximos 3 anos em decorrência dessa fratura, o que muitas vezes não é documentado como uma osteoporose e não é documentado como uma menopausa, que não houve aí um tratamento, que não houve, né, uma terapia hormonal para ajudar essa mulher a não desenvolver essa osteoporose. O que é osteoporose? É a perda da densidade do osso. Ele fica, como o nome fala, poroso. Então, qualquer queda, qualquer batida, né? Tem relatos de pacientes que com um abraço quebraram costela, né? Então, ele fica muito poroso. E quando essa mulher fratura nessa região do quadril, ela precisa muitas das vezes colocar uma prótese de quadril. E ela fica muito tempo acamada, deitada. Com esse tempo acamada, ela pode sofrer broncoaspiração. Ou seja, ela pode aspirar algumas secreções, né, que ela mesma tem ali do esôfago dela, e vai aquilo para o brônquio, causando uma pneumonia. Né? E essa pneumonia, numa pessoa que já está com uma imunidade talvez mais comprometida por conta da idade, ela pode gerar uma sepse e que pode levar ao falecimento. Então tem esse ciclo, gente, de história é muito comum. Todas as famílias têm alguém que passou por isso, tá? Então a osteoporose é um tema extremamente importante da menopausa, que pode ser evitado. Como é que pode ser evitado? Pode ser evitado com reposição hormonal, pode ser evitado com atividade física, com uma nutrição adequada, né? Então pode sim ser evitado. Agora, acúmulo de gordura abdominal. Então você pode perceber que a mulher na menopausa, ela muda a composição corporal. O estradiol, ele é um hormônio que é responsável por trazer característica para o corpo de mulher. Então a mulher que tem a cintura fininha, você pode perceber que no pós-menopausa a mulher fica um pouquinho mais quadrada, né? Ela fica com o corpo mais masculinizado. E esse aumento da gordura abdominal, ele é muito grave, porque isso aqui, gente, é um marcador de risco cardiovascular seríssimo, tá? A gordura abdominal aumentada, ela já está predizendo eventos cardiovasculares no futuro. Então isso aqui é uma coisa muito importante e acontece pela falta do estradiol, tá? As doenças cardiovasculares. Muitas mulheres não tinham histórico de doenças cardiovasculares e no pós-menopausa começam a ter arritmias, né? Tem aterosclerose, algumas sofrem infartos, aí ficam com insuficiência cardíaca. Então é muito comum. Por quê? Porque a gente já sabe que o estradiol, uma das funções dele é a elasticidade das artérias. Né? Então, ele tem 400 funções no corpo, o estradiol. Né? Uma vez que eu perca esse hormônio, eu vou perder essas funções também. E essa aqui, né, de manter a elasticidade das artérias é extremamente importante. Por quê? Porque o nosso sangue, ele muda de fluxo. Né? Quando eu corro, quando eu levo um susto, quando eu me alegro. Então, a pressão desse sangue, ela altera, sim, é natural. E se eu não tenho essa artéria elástica, flexível, para que esse sangue altere a pressão, obviamente eu vou sofrer as consequências disso, tá? Então é muito comum que no pós-menopausa as mulheres desenvolvam doenças cardiovasculares. Doenças metabólicas, né? Tem pessoas, mulheres que nem têm no histórico de familiar, pessoas com diabetes, mas elas desenvolvem um diabetes no pós-menopausa, diabetes mellitus tipo 2.
né, e por conta de uma resistência insulínica, que tem muito a ver aqui com esse acúmulo de gordura na região abdominal. Então essa pessoa não metaboliza bem mais o carboidrato, né? E para metabolizar bem o carboidrato, eu preciso de estradiol. Ele é um hormônio essencial para o metabolismo do carboidrato, tá? Então eu posso desenvolver aqui um diabetes tipo 2 e outra coisa que o estradiol é imprescindível para controlar o colesterol. Isso é outra coisa, gente, que é absurdo. A quantidade de exames de mulheres no pós-menopausa que eu pego que estão com colesterol lá na lua. E elas nem tinham histórico disso antes. É muito claro para mim, é muito claro perceber que depois de uma reposição hormonal com hormônios bioidênticos, essa mulher volta com o colesterol normal, né? E isso é até uma das questões que os cardiologistas precisam estar revendo, é que quando essa mulher no pós-menopausa vai buscar ajuda cardiológica e eles já receitam ali uma estatina para baixar colesterol sem antes ver a parte hormonal, tá errado, né? Esse profissional ele precisa investigar antes sim, se essa mulher está no pós-menopausa e nunca recebeu uma terapia hormonal para controlar o colesterol antes de tomar um remédio para baixar esse colesterol que vai afetar outras áreas da vida da mulher, tá? O risco de câncer. Isso aqui é uma parte, gente, que é um mito, né? Porque todo mundo fala que reposição hormonal causa câncer, mas ninguém fala dos estudos que mostram que a maior parte dos cânceres de mama, cólon e endométrio são desenvolvidos no pós-menopausa, quando essa mulher nem tem mais hormônio. Então não tem fundamento, né? Essa história de que o hormônio vai causar câncer. Por quê? Porque essa mulher aqui, ela já não tem mais hormônio e a maior parte das mulheres que desenvolvem câncer de mama, cólon e endométrio são mulheres no pós-menopausa, tá? Eu não estou aqui me referindo aos cânceres que são hormônio dependentes, tá bom? Então, eu acredito que a gente chega ao final desse módulo tendo muito claro a parte dos sintomas da menopausa e as consequências de uma menopausa que não recebeu uma terapia adequada. Então essa mulher, ela pode sofrer todas essas consequências aqui. E hoje nós temos solução para cada um dos sintomas, nós temos solução para cada uma dessas consequências. Então fica comigo que nos próximos módulos nós vamos trabalhar as soluções.